A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, vamos falar dos elementos da narrativa. Quando lemos uma história, encontramos nela elementos fundamentais para se narrar a história. Então, o texto narrativo deverá ter um cenário. No cenário, vamos encontrar o lugar onde essa história acontece, o tempo em que ela acontece. Personagens que irão viver uma situação complicada. Haverá descrições como são esses personagens, como se comportam. Um desfecho. Tem de haver uma solução para os problemas enfrentados pelos personagens. O que esses personagens podem fazer para resolver a situação? A narrativa está dividida por gêneros. Temos histórias de terror, histórias policiais, de ficção científica, de amor, de mistério, do cotidiano. Enfim, cada um desses gêneros da narrativa vai trazer elementos necessários para que você a classifique em um gênero. As histórias de mistério e de terror, por exemplo, são narrativas que oscilam entre o natural e o sobrenatural. Ao lado de personagens comuns, costumam aparecer fantasmas, fadas, bruxas, vampiros, duendes, sacis e detetives muito peculiares. Qual é o objetivo dessas histórias? Provocar uma reflexão no leitor sobre os limites do conhecimento. Criar uma atmosfera que crie medo e ansiedade no leitor. Um dos maiores representantes desse gênero narrativo é Edgar Allan Poe, escritor americano que nasceu em Boston em 1809 e faleceu em Baltimore em 1849. No livro Ficção Completa, Poesias e Ensaios de Edgar Allan Poe, a nota preliminar de Oscar Mendes nos informa que, em Os Crimes da Rua Morgue, primeira obra no gênero, Poe cria o tipo que será o pai de toda uma numerosa geração de policiais ou detetives nas literaturas de todo o mundo. Inspirado talvez no Zadig de Voltaire, que mostrara sua capacidade dedutiva na observação de rastros de animais, Poe imagina um homem de notável inteligência, de espírito agudo e cultivado, que se utiliza da teoria do cálculo das probabilidades de Laplace e da análise matemática para destrinchar casos misteriosos e complicados. Poe faz de seu detetive uma criatura simpática e, para que o leitor não o rejeite, não faz dele um policial profissional, mas um simples amador que revela um desdém profundo pela polícia oficial e seus métodos e processos. Esse francês, Dupin, a quem ele favorece com tantas qualidades intelectuais, culturais e sociais, não é um homem comum. É culto, é um esteta, é um poeta, é um cientista, é um matemático, é um intuitivo. Para melhor fazê-lo desenvolver seus raciocínios, dá-lhe Poe um interlocutor de menores capacidades intelectuais. Deve-se também a Poe a receita do romance policial, tal como vem sendo preparada até hoje, a inversão e baralhamento dos fatos, a investigação a partir do crime até encontrar o criminoso, a possibilidade de várias pistas e de vários criminosos, até a descoberta final do verdadeiro criminoso. Após o êxito do seu primeiro conto policial, escreve em 1842 O Mistério de Maria Roget. Aqui também cabe ao detetive amador Dupin a descoberta do crime. Mais tarde, em 1845, Poe publica A Carta Roubada, o terceiro conto que tem Dupin como protagonista. O discípulo imediato de Poe na França foi Émile Gaboriau, com seu policial Lecoq. Na Inglaterra, foi Conan Doyle, criando o universalmente conhecido Sherlock Holmes, claramente copiado de Poe. Nos próximos programas, continuaremos a falar do gênio Edgar Allan Poe. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP.
Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, começamos as narrativas de terror. Falamos do gênero policial e daquele que é considerado o pai do romance policial moderno, Edgar Allan Poe. Na revista Entre Livros, ano 1, número 6, no dossiê O Sucesso Sem Mistério do Romance Policial, escrito por Denise Góes, traz a informação de que neste século e meio, desde que Poe publicou Os Crimes da Rua Morgue, surgiram dezenas de detetives inesquecíveis. Há os excêntricos, os racionais, os científicos, os violentos, os amorais. Vários são mulherengos, todos são, cada um à sua maneira, sedutores. Esses personagens de que aprendemos a gostar são protagonistas de histórias com inúmeros mistérios, crimes, cadáveres e um final feliz, a satisfação do leitor. É também da mesma revista que retiramos os retratos falados dos mais famosos. O mais conhecido, sem dúvida, é Sherlock Holmes. Personalidade excêntrica, Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, mora na Baker Street 221, em Londres. Com cerca de 1,80 m de altura, a magreza o faz parecer ainda maior. Nariz delgado, perfil de ave de rapina e olhos penetrantes lhe dão um ar de vivacidade. Feições firmes, queixo quadrado e proeminente, marca de um homem determinado. Hábil no boxe e na esgrima. Um dos seus prazeres é tocar violino. Quando deprimido, recorre à morfina e à cocaína. Tem uma mente dedutiva. Para o companheiro de muitas investigações tem um bordão. Elementar, meu caro Watson. Outro detetive bem conhecido é Hercule Poirot, de Agatha Christie. Baixinho, uns poucos cabelos pretos que mais pareciam um ovo, bigode muito bem tratado e uma vaidade sem tamanho. Nascido na Bélgica, trabalha para a polícia local. Morou a maior parte de sua vida em uma mansão em Londres, mas é cidadão europeu. Dá importância a aspectos psicológicos que podem revelar uma personalidade assassina. Dono de um aguçado raciocínio, contrasta com seu fiel companheiro, o ingênuo Capitão Hastings. Foram 33 casos e 54 pequenas histórias. Sua morte em agosto de 1975 mereceu destaque no The New York Times. Você certamente já ouviu falar de Mandrake. Vamos ao seu retrato falado. Mandrake é advogado criminalista com tendências a detetive. Mandrake, de Rubem Fonseca, adora charutos cubanos e vinhos tintos. Odeia sangue. As mulheres são seu pesadelo. Vive envolvendo-se com os piores tipos, tem gosto requintado e procura mostrar certa erudição, dizendo-se leitor de Pascal. Eventualmente recorre a livros e filmes em suas investigações. Para ele, casos de homicídios são uma charada, em que os envolvidos sempre mentem. Adora a madrugada e gosta de ver o sol nascer na praia. E, voltando a Dupin, Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, seu retrato falado diz que ele é um homem excêntrico, brilhante e modelo de detetive do século XIX. Ele vive numa velha casa em Paris. De natureza franca, Dupin pertence a uma família ilustre e falida. Sem recursos, os livros são seu único luxo. Taciturno, gosta da noite e praticamente esconde-se em casa durante o dia. Detetive amador, Dupin combina inteligência analítica com muita criatividade, mente de matemático com alma de poeta. Dupin é astuto e observador. Diz que para desvendar um crime é preciso mergulhar na mente dos criminosos. Auguste Dupin será o detetive encarregado de desvendar o crime da Rua Morgue, assunto do nosso próximo programa. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, leremos o famoso conto do Crime da Rua Morgue. Detetive Dupin lia uma edição vespertina da Gazeta da Tribuna quando os seguintes parágrafos detiveram sua atenção. Crimes extraordinários. Esta manhã, cerca de 3 horas, os moradores do bairro de São Roque foram despertados do sono por sucessivos gritos aterrorizadores, provindos, ao que parecia, do 4º andar de uma casa na Rua Morgue, da qual eram únicos inquilinos uma tal senhora L'Espanaye e sua filha, senhorita Camila L'Espanaye. Depois de certa demora, foi a porta arrombada com um pé de cabra. 8 ou 10 vizinhos entraram, em companhia de 2 gendarmes. A esse tempo, já haviam cessado os gritos, mas, ao subir o grupo, ouviram-se 2 ou mais vozes ásperas, em colérica disputa, aos quais pareciam provir da parte mais alta da casa. Alcançado o 2º patamar, também esses sons cessaram e tudo ficou em completo silêncio. O grupo espalhou-se, a correr quarto por quarto. Ao chegarem a um grande quarto da parte de trás, no 4º andar, cuja porta foi arrombada por se achar fechada por dentro, o espetáculo que se apresentou à vista dos presentes os encheu não só de assombro, como de horror. Havia apenas uma armação de cama, cujas roupas e colchão tinham sido arrancados e lançados no meio do quarto. Sobre uma cadeira, via-se uma navalha manchada de sangue. Na chaminé, encontrava-se 2 ou 3 longas e espessas mechas de cabelo humano grisalho, também sujas de sangue e parecendo terem sido arrancadas pela raiz. Espalhados no chão, 4 napoleões, um brinco de topázio, 3 grandes colheres de prata, 3 pequenas de metal da Roger e 2 bolsas contendo cerca de 4.000 francos em ouro. Estava aberto e com a chave ainda na fechadura. Continha apenas umas poucas cartas velhas e outros papéis de pequena importância. Não se viam sinais da senhora L'Espanaye, mas, tendo sido notada uma quantidade insólita de fuligem na estufa, deu-se uma busca na chaminé e, coisa horrível de contar-se, dela se retirou o cadáver da filha, de cabeça para baixo. Fora ali introduzido à força, pela estreita abertura, até uma altura considerável. O corpo ainda estava quente. Ao examiná-lo, notaram numerosas escoriações, causadas sem dúvida pela violência com que fora metido na chaminé. O rosto apresentava muitas arranhaduras profundas, e na garganta viam-se negras esquimoses e fundas marcas de unhas, como se a vítima tivesse sido mortalmente estrangulada. Depois de cuidadosa investigação de todos os aposentos da casa, o grupo encaminhou-se para o pequeno pátio calçado e lá encontrou o cadáver da velha, com a garganta tão cortada que, ao tentar levantar o corpo, a cabeça caiu. Tanto o corpo como a cabeça estavam terrivelmente mutilados, sendo que aquele mal conservava qualquer aparência humana. Não se descobriu até agora nenhum indício revelador de tão horrível mistério. O jornal do dia seguinte trazia esses novos pormenores. Muitas são as pessoas que têm sido interrogadas, mas nada até agora que se sabe pôde lançar luz sobre ele. Agora você já sabe o que aconteceu na Rua Morgue. Como será o desfecho dessa história? Eu garanto a você que é fascinante. Até o nosso próximo programa. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Continuando com a série Narrativas de Terror, leremos hoje um dos mais famosos poemas de Edgar Allan Poe, The Raven, O Corvo, que teve traduções de Fernando Pessoa e de Machado de Assis. Escolhemos a tradução de Fernando Pessoa. É uma narrativa escrita em versos que segue uma métrica e uma rima. O Corvo. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isso e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo, infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isso e nada mais. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando vieste batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando-os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isto só, e nada mais. Para dentro estão volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que eu visse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela, vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre meus umbrais. Num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais, foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Diz-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse-me o corvo, nunca mais. Não perca no nosso próximo programa a continuação desta edição. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Ouça agora a continuação da poesia. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro.
ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que há por sobre os seus umbrais, com um nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera ao gosto que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais, nem mais voz, nem movimento fez. E eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento: amigos, sonhos, mortais, todos lá se foram. Amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais. E o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este: nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto em meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais, esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais. Naquele veludo, onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-me então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento. Valeu-te, toma-o, esquece, com teus ais, o nome da que não esqueces, e que faz esses teus ais, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, dize a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte, que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte, torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais, não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo na noite infinda está ainda no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais. E a minha alma dessa sombra, que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Até o nosso próximo programa. A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.